Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o 27º do Política que Interessa, um episódio onde vamos abordar uma notícia vinda da Madeira. De seguida vamos conhecer o desenrolar da notícia que aqui dei a semana passada acerca de Tiago Maia. Como tópico principal abordaremos todas as notícias em torno da Ministra da Saúde e a tensão acumulada em torno da sua posição e fechamos com notícias vindas dos Estados Unidos da América. Venham comigo. A Assembleia Legislativa da Madeira adiou para 17 de dezembro o debate da moção de censura ao governo regional minoritário do PSD, priorizando assim a discussão do Orçamento de Estado para 2025, que ocorrerá no dia 9 e 12 de dezembro. A decisão, fundamentada num parecer jurídico, foi aprovada em plenário com os votos favoráveis do PSD e CDS, enquanto JPP, Chega, PAN e IEL votaram contra e o PS se absteve. O recurso do Chega para antecipar a discussão da moção foi rejeitado pelos mesmos partidos. A moção é motivada por investigações judiciais contra o presidente do Executivo, o conhecido Miguel Albuquerque, e seus 4 secretários regionais. Deve ser assim aprovada com 25 votos já anunciados por PS, Chega, JPP e IEL, superando assim a maioria necessária de 24 em um Parlamento que é composto por 47 deputados. CDS e PAN ainda não definiram os seus votos em relação a esta moção de censura. O PCP apresentou propostas para o Orçamento de Estado de 2025, destacando a criação de um passe interregional com custo máximo de 50€, válido em todos os transportes entre áreas metropolitanas e regiões limítrofes, como Lisboa e Santarém ou Porto e Braga. A medida anunciada pelo deputado António Filipe visa assim apoiar trabalhadores que residem fora das áreas metropolitanas. Além disto, o partido defende também o congelamento dos preços dos passos sociais no próximo ano e a gratuitidade para maiores de 65 anos. Além disso, propõe ainda a criação de um operador público de transporte rodoviário, o fim das parcerias público-privadas na rodovia e ferrovia e a rejeição da privatização da TAP. Já no setor económico, o PCP quer regular o preço dos combustíveis e bens alimentares essenciais, combater os lucros especulativos e garantir o acesso universal à tarifa regulada de eletricidade e também extinguir comissões bancárias como as de manutenção de contas. Para micro, pequenas e médias empresas, sugere a criação de um fundo de apoio à tesouraria. O mesmo deputado destacou ainda a urgência de avançar com a terceira travessia do Tejo e de reforçar o investimento nas empresas públicas de transporte Transtejo e Soflusa. 5 dias após a demissão de Tiago Maia da presidência da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, no Porto, por falsificação de assinaturas, o movimento Unidos pelo Liberalismo registrou uma baixa de pouco mais de uma dezena entre os quase 500 subscritores. Apesar deste impacto negativo no caso, o porta-voz Rui Malheiro acredita na capacidade do grupo de conseguir continuar ativo e discutir uma possível candidatura interna à liderança da Iniciativa Liberal. Esta demissão de Tiago Maia surgiu após o mesmo admitir a falsificação de assinaturas do júri do Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense, uma ação que, obviamente, abalou a confiança no movimento e gerou críticas internas e externas. No entanto, Rui Malheiro destaca ainda que o grupo tem autonomia suficiente para conseguir sobreviver à perda do seu principal rosto, insistindo que o movimento é maior do que qualquer pessoa e que possui um manifesto com ideias claras. O caso trouxe ainda repercussões também dentro da IEL, com apelos à expulsão de Maia por parte de figuras conhecidas como Carlos Guimarães Pinto e Bernardo Blanco. Já o líder da IEL, Rui Rocha, repudiou também os atos e espera uma decisão exemplar do Conselho de Jurisdição. Sem Maia, Ana Furtado, vice-presidente deste mesmo executivo, vai assumir a liderança da União de Freguesias. Enquanto isto, o movimento Unidos pelo Liberalismo tenta, obviamente, reorganizar-se, mantendo o objetivo de ser uma oposição relevante e estruturada à atual direção da Iniciativa Liberal. Avançando agora para a notícia da semana, a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, enfrenta intensas críticas devido às falhas no Instituto Nacional de Emergência Médica, associadas a 11 mortes recentes. Durante uma audição no Parlamento, a Ministra assumiu total responsabilidade pelos problemas, mas recusou demitir-se, comprometendo-se a implementar uma reforma profunda no INEM. Entre algumas das medidas anunciadas, destacam-se a revisão do estatuto do Instituto, negociações salariais com os técnicos de emergência pré-hospitalar e a disponibilização dos tempos de espera no site do INEM para conseguir atingir maior transparência. Ana Paula Martins reconheceu que o sistema sofre com a falta de recursos humanos e meios, agravada pelas greves de 4 de novembro, que causaram a ausência de serviços mínimos em alguns turnos e atrasos graves no atendimento.
Atualmente há menos 483 técnicos do que o necessário, com o tempo médio de resposta às chamadas subindo de 12 segundos em 2021 para 68 segundos em 2023. Apesar das críticas e do impacto das greves, a ministra garantiu estar empenhada em devolver confiança à população e a conseguir transformar o INEM em um instituto de excelência. A oposição, no entanto, intensificou as pressões. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, acusou a ministra de má gestão e de manter um braço de ferro com os trabalhadores do INEM, enquanto André Ventura, líder do Chega, anunciou a intenção de recomendar formalmente a sua substituição no Parlamento, caso o governo não tome medidas. Ventura também acusou o primeiro-ministro Luís Montenegro de evitar responsabilidades e criticou também o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por suposta inação face a este mesmo caso. A crise no INEM levou à abertura de inquéritos pelo Ministério Público e pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde para apurar responsabilidades. Enquanto isso, a bancada do PS pediu a presença do presidente do INEM para a Comissão de Saúde para esclarecer os últimos acontecimentos. A ministra mantém o compromisso de reformar o sistema, enfrentando tanto a desconfiança da população quanto o desgaste político causado pela oposição. Do Ministério da Defesa também surgiram notícias, com Nuno Melo a acusar a antecessora Helena Carreiras de ter reportado à NATO um número fictício de investimento em despesas militares. Nuno Melo afirmou que o valor comunicado, 1,48 do PIB, era falso e que o real de investimento foi 1,34, resultando numa diferença de 300 milhões. Este desvio implica assim um esforço adicional até 2029 para conseguir atingir os 2% acordados com a NATO. Nuno Melo responsabilizou também Helena Carreiras e o ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, pela falta de 25 milhões de euros necessários para pagar o aumento da condição militar, anunciado pelo governo anterior, mas que não foi transferido. O ministro também criticou os socialistas por não terem cumprido com outras promessas financeiras, como o financiamento para transportes dos antigos combatentes. Já o atual ministro ainda destacou problemas com a contabilidade do investimento em defesa, mencionando que, enquanto o governo anterior reportou valores extremamente exagerados, o orçamento real da defesa foi muito inferior ao sempre comunicado. Para alcançar os objetivos da NATO, o orçamento da defesa precisaria aumentar significativamente, com um acréscimo de 700 milhões anuais, em vez dos 40 milhões sugeridos pela oposição. Durante a audiência, Nuno Melo também defendeu as políticas de aumento salarial e de recrutamento nas Forças Armadas, alegando que, pela primeira vez, havia uma inversão na tendência da queda do número de recrutas, com aumentos notáveis nas Forças Armadas, Marinha e até mesmo no Exército. Para encerrar o episódio, na quarta-feira, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez a sua primeira visita à Casa Branca desde que deixou a presidência em 2021 para uma reunião com o atual presidente Joe Biden. O encontro durou quase 2 horas e não contou com declarações à imprensa após o término do mesmo. Durante a reunião, Trump expressou a sua intenção de realizar uma transição o mais suave possível, enquanto Joe Biden se comprometeu da mesma forma. Este encontro é uma tradição política norte-americana e marca assim o início da transição de governo. O clima amigável entre os dois contrastou com a transição de 2020, quando Trump se recusou a reconhecer a vitória de Biden e não o convidou para a Casa Branca. Além disto, para relembrar, Trump discursou para parlamentares republicanos no Capitólio antes da sua visita, destacando as prioridades do seu governo e elogiando sempre o desempenho dos legisladores republicanos. A Casa Branca, por meio da sua porta-voz Karine Jean-Pierre e do Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan, reforçou o seu compromisso com uma transição eficiente e tranquila. Este mesmo encontro também visou discutir questões de política doméstica e internacional, incluindo Europa, Ásia e Oriente Médio. Esta visita ocorre no contexto de Trump consolidando o seu retorno político como líder do Partido Republicano, essencialmente após as recentes eleições, nas quais os republicanos mantiveram o controle do Senado e estão próximos de garantir a maioria na Câmara dos Representantes à data da gravação, porque certamente, quando o mesmo episódio sair, já garantiram a maioria na Câmara dos Representantes. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, o 27º, um episódio que está disponível, como sempre, em formato de vídeo no meu canal do YouTube e em formato podcast na Apple Podcast e no Spotify. Na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.